Oi, Lenine, tudo bem por aí? Muito obrigado pela entrevista, é um prazer falar contigo. Prazer é meu, Ricardo. Lenine vem a Porto Alegre no dia 10 de julho apresentar o álbum Eita, no Auditório Araújo Viana, que além de álbum sonoro, é um projeto audiovisual também, né, Lenine? Queria te ouvir um pouco sobre essa proposta do trabalho. Isso tudo se deve muito ao fato das mutações e as transformações que a indústria musical vem sofrendo há algum tempo. Eu não acho nem a palavra sofrendo, mas que vem acontecendo, digamos assim. Isso fez mudar tudo, mudou muito. Então, quando eu retomei essa coisa de fazer disco, porque na época da pandemia e do pandemônio, eu entrei num processo depressivo e achei que eu já tinha feito o que eu deveria fazer na música, embora hoje eu percebo o quão míope foi de minha parte, porque eu tenho a sorte também de ter no núcleo familiar essa potência e âncora fundamental do meu trabalho. E o Bruno Jorge, que é o meu filho do meio, que já é meu produtor desde o chão, ele tem eu ia dizer culpa, mas não é culpa. Ele tem, na verdade, essa importância nesse recomeço, que para mim está sendo realmente um recomeço. E foi com ele também que a gente percebeu, quando já estava bem adiantado com o Eita, que a gente estava fazendo um disco para se ver. E aí eu resolvi, então, fazer um filme para se ouvir. Isso tem muito a ver com um desejo meu, genuíno, de muito tempo, desde da adolescência, de querer trabalhar com cinema, trabalhar com audiovisual. Então, isso foi o trampolim, o estopim de eu fazer tudo isso, de ousar me meter a ser diretor e fazer esse plano de sequência do disco. Na verdade, eu filmei o disco, né? E eu achei que foi muito bom, foi muito divertido, cara. Foi uma coisa que eu me orgulho muito de ter feito da maneira como fiz, com esse núcleo de intimidade, de afetividade ali, me dando esteio. Então, isso tudo transformou todo o projeto numa coisa muito deliciosa, muito leve e mais muito intensa. E Uhum. eu acho que é isso o Eita. O Eita tem essas características, além desse protagonismo que o Nordeste tem dentro do projeto. Uhum, uhum. E é um trabalho com um envolvimento teu, Lenine, muito grande em todas as etapas, né? Tanto da parte audiovisual quanto da parte sonora. Uma entrega Sim, muito grande tua que eu acho que tem a ver com essa questão da intimidade, né? Que tu trouxeste agora. sim, também, mas eu preciso ser honesto com você. Sempre foi assim para mim. Como o meu processo tem a ver com artesania, e durante toda a minha vida eu não abri mão de ser meu próprio produtor, isso me trouxe aqui. Isso formatou uma assinatura que eu tenho que é reconhecida em qualquer lugar. Então, nesse aspecto de envolver em tudo, eu sempre me envolvo. A grande novidade foi me propor a fazer um filme. Chamei Jorge Moura, um querido amigo, um roteirista maravilhoso, para dar esse pontapé inicial. E foi, como eu te digo novamente, foi muito divertido fazer isso. Foi muito divertido dividir com o público que gosta do meu trabalho toda essa intimidade, cara. Uhum, uhum. Isso, enfim, essa intimidade também é um protagonismo junto com o Nordeste no projeto todo. Um álbum dedicado, né? Especificamente, você cita ali Dominguinhos, Hermeto Pascoal, Leite Aires Leite e Naná Vasconcelos, né? E me chamou a atenção também vendo a lista ali das letras, né? Também Uhum. cada faixa do álbum também tem uma dedicatória, né? Então, queria te ouvir um pouco sobre a quem é dedicado a esse álbum aí. Ai, que bom. Não é gratuito o fato dos quatro homenageados, que são Letieres, Dominguinho,
Hermeto e Naná são 4 potências nordestinas que levaram a música brasileira a uma contemporaneidade que eu reitero, reivindico. E digo, eu faço MCB, eu faço música contemporânea brasileira. E esses 4 definem muito isso. Uma música contemporânea, vibrante, profunda, mais antenada com tudo que está acontecendo. E aí, por isso, esses 4 são uma espécie de eixo do meu interesse pela música, não só instrumental, mas a música arranjada, que tem muitos elementos dialogando, tudo isso eu sempre gostei muito. O fato de cada canção ter uma dedicatória, isso também tem a ver com uma história. Já há alguns anos que, para mim, fazer um álbum, e olha, eu ainda faço álbuns, isso pode soar anacrônico, mas é o que eu faço ainda. Esses álbuns são histórias, cara. Eu me debruço muito sobre uma narrativa. A primeira coisa que começa num disco é um título. É depois de eu ter o título e a certeza dele, eu vou atrás de uma narrativa. Depois de definir isso, eu crio um tipo de esqueleto do que viria a ser o Eita. E nesse esqueleto, eu vou dizer, na primeira canção, tem que falar do que a gente mais carece, que é a confiança. Nós perdemos a confiança. Então, eu vou decupando como capítulos de um romance sonoro. Então, e isso sempre foi o meu desejo. Me estranha muito essa coisa de, hoje em dia, tudo é um feat, uma canção, você investe tudo naquilo, como se aquilo definisse você. Não, cara, eu acredito que o meu trabalho vai além do entretenimento, acredito que eu tenho uma história para contar e eu continuo tendo certeza dessa atitude perante o que eu faço, de saber que é crônica, que é reportagem, que é que é perto do que você faz, cara, é jornalismo, cara. Então são resenhas sonoras que eu faço através do meu olhar. Esse é o Eita também. Fogueira de folia, festejo e fanfarra, festim regabofe, o boi tá na farra. O boi quando dança, graceja e balança, carrega na pança o sonho do rei. O boi quando dança, graceja e balança, carrega na pança o sonho do rei. Quebra coco é astuto, é sabido e culto, seu reino é tributo de fé e de lei. Quebra coco é astuto, é sabido e culto, seu reino é tributo de fé e de lei. Uma das faixas ali, né, o Boi Xambá, que é super interessante, a gente vê que tem essa polifonia aí também, com muitas referências ao Nordeste, enfim. Queria saber um pouco sobre essa pesquisa das sonoridades mesmo do Eita. Bom, e outra questão que para mim sempre esteve muito claro, que são os processos, os diferentes processos de cada uma das etapas de se fazer música. Primeiro tem a questão mais solitária e íntima do compor. No máximo 2 pessoas, ou eu sozinho. Esse é um processo, que é feito de uma maneira. Tem mecânicas, pode ser com uma letra que começa, pode ser com a melodia que começa, pode ser com um riff no instrumento que aquilo me inspirou, podem ser as palavras que direcionam a música, isso é a composição. E eu sou um cancionista, então acho que precede a tudo o fato de eu ser um cancionista e um criador de canções. Depois tem a questão de você entrar num estúdio e transformar aquilo num álbum. Olha, eu de novo falando do álbum aqui. Mas isso é fundamental para mim, porque é dentro de um ambiente quase hospitalar, que é um estúdio, e que eu acredito que é o momento de mais experimentação. Quando eu estou fazendo um disco, é o lugar onde eu experimento mais, cara. Eu quero tocar com o que eu não toquei ainda e que eu tenho interesse de dividir alguma coisa. Então, nesse sentido, gravar um disco também é um grande laboratório experimental e que eu me entrego nesse laboratório. Tanto é que, no Eita, cada faixa tem um coletivo diferente, com pessoas diferentes.
que eu e o Bruno imaginamos que ia dar um caldo, imaginamos que essa mistura ia soar interessante e instigante. E foi assim. E depois disso, aí vem o processo de transformação e adaptação daquela coisa que você fez dentro do estúdio para o palco. E aí eu tenho que ser honesto com você, é o melhor da história toda. O melhor da história toda é subir no palco. Eu encaro esse momento quase como um rito, é minha missa, é minha religião. E é o final não, termina sendo o começo da viagem, que é o que eu mais gosto de fazer, é viajar pelo mundo mostrando o que eu faço da maneira como eu faço. Legal. E você falou no início, né, desse recomeço após esse período sem lançar álbuns, um período também que, né, a gente passou por pandemia, várias questões. E como tem sido esse retorno também, trazendo esse álbum, né, tão íntimo para os palcos, também foi uma redescoberta, assim, também, um recomeço nos palcos, esse momento? Foi. Mais do que uma reexperimentação. Experimentar novamente e, mais do que tudo, uma confirmação, uma concretude do meu desejo e do que eu faço. Tem matéria quando eu subo no palco. É material, entendeu? E isso é muito incrível, cara. Isso me trouxe aqui, né? Eu sou o que sou a partir dessa maneira de fazer, meio artesã, o fato de não abrir mão de estar sempre curioso. Então, tudo pode servir de ferramenta, e eu estou sempre muito aberto a isso. O EITA foi isso também. Tem um recomeço, mas tem também essa coisa, a reconfirmação de que esse é o caminho que eu fiz. Por quê? Porque eu não aprendi para fazer. Eu tive que fazer. Teve um momento em que eu senti um não rotundo por parte de toda a indústria. E resolvi dizer, olha, se eu quiser fazer alguma coisa, sou eu que tenho que fazer. Então, eu fui aprender a como produzir, como arranjar, como editar. Fui criando as ferramentas, montei minha editora, montei meu selo. Isso propiciou que eu fosse também meu produtor fonográfico. Isso também é uma grande conquista, uma autonomia que eu tenho, que eu cavei, que eu procurei. E aí estou feliz de reaver esse prazer, cara. Reaver essa curiosidade que eu tenho de me entregar num determinado momento em cima de um palco para tantas pessoas, cara. Isso realmente define quem eu sou. E aí eu cheguei a essa conclusão, que foi muita miopia de minha parte, achar que eu podia viver sem isso. Eu não conseguiria. Você falou dessa questão, né, mais física do palco, né, e desse contato, enfim, com o público. E, de certa forma, acho que até o próprio filme também, né, acaba trazendo isso, né, um pouco, muito da tua presença, né, em Sim, cena. Parece que sim. tem um pouco essa intenção, assim, de se colocar o corpo na música, se colocar presente. Perfeito. Você sacou tudo. Até porque ali naquele momento, a maneira que eu burlei os meus critérios e críticas foi dizer assim, não, cara, eu não estou atuando, eu não sou ator. Na verdade, eu estou dividindo a minha intimidade com quem gosta de mim. Então, isso facilitou muito o fazer. Porque eu não estava representando. E eu encarnei isso como sendo a direção que eu devia, do caminho que eu devia percorrer. Então foi muito divertido. Essa história de ter sido a gente idealizar um plano de sequências também foi muito instigante. Foi muito instigante como a gente fazia as coisas e tal, com uma equipe muito enxuta e tudo muito honesto, muito muito inteiro. Eu estou ali cantando para a câmera, dizer, sou eu não estou representando nada aqui. E isso, eu gostei muito de ser assim, e acho que corrobora essa autoralidade que o disco tem, e que o meu trabalho tem.
Qualquer um escancara, cospe na sua cara, ódio de simulação. O mundo fica mais triste, a gente encara e resiste frente a essa contramão. Eita. Aí eu disse, eita! E o título Eita, Lenine, nos conta um pouco aí como é que você chegou nessa palavra tão emblemática, assim, né, pro Essa título do álbum. interjeição é verdade. Veja só, eu primeiro tenho... eu coleciono palavras. Eu adoro palavras, adoro a etimologia delas, saber de onde vem, o que significa e como transformou o significado ao longo do tempo. Isso tudo me interessa muito. Então eu tenho essa coleção de palavras. Eita, já está na minha coleção, ó. Porque é uma interjeição que o Brasil inteiro entende, mas que no Nordeste ganha outras dimensões. Então corroborava tudo do projeto, né? E aí eu disse, não, vai ser eita. E também quis saber, será que alguém já fez algum título de um projeto, uma interjeição? E não achei referência nenhuma. Isso também me fez gostar muito dessa possibilidade. O pensamento flerta com o abismo. Às vezes eu me jogo a pensar. Viver é confiar no vento antes de aprender a voar. Confia em mim. Confia sim. Queria te ouvir um pouco sobre esse flertar com o abismo aí do pensamento e da canção também, né? Fala do meu momento cinza que eu tive, no meio daquela pandemia conjugada com pandemônio. A gente voltou à Idade Média com uma facilidade muito grande. Ainda estamos sob os ecos dessa movimentação fascista que está aí no mundo, em todas as partes do mundo. Isso não marcou só a mim, não foi só eu que fiquei assim, foi mais da metade do Brasil. Tanto é que foi essa mesma mais da metade que elegeu Lula. Mas elegeu sabendo que tinha que ser aquilo ali para a gente voltar a algum tipo de coletividade, algum tipo de realidade, porque houve uma desconstrução da realidade, cara. Então, acho, não por acaso, a primeira canção fala de confiança. Foi a primeira coisa que se perdeu, foi a confiança, cara. A dissimulação corre solta, cara. E minha mãe me ensinou, minha mãe e meu pai me ensinaram que a gente tem que ser muito honesto com as coisas que sente e que vê, né? Então, para mim, é muito difícil conviver com tanta dissimulação, assim. E por isso me levou àquela uma fragilidade, assim, que me fez questionar, inclusive, o que eu faço, por que eu faço e para quem eu faço. Quem já luta por seu destino, desde menino aprendeu a lutar pra defender seu chão de tão covarde invasão. Tá na hora do rumo do fogo virar. Gente, terra, olha que todo o povo de pé, em torno do canto de fé, em pé de guerra, em pé de guerra. Também me chamou a atenção a faixa O Rumo do Fogo, dedicada ao Ailton Krenak e ao Davi Copenau, né? Uma questão que é uma prioridade na minha vida. A questão dos povos originários é uma questão que... Bom, a questão da ecologia, do meio ambiente, sempre teve muito presente em tudo que eu faço. Eu tenho essa preocupação, eu tenho essa atitude perante o que eu faço, de ser, na medida do possível, uma alavanca, um trampolim para eu questionar as coisas que me incomodam e que me comovem. Então, esse tempo da adequação do ser humano à vida nesse planeta que é um útero, isso sempre me despertou interesse e preocupação. Ora, o cerne desta questão está com os povos originários. São eles que vêm mantendo a potência da natureza.
comungando com ela, reverberando ela, a noção de que a gente faz parte, a gente não é exclusivamente o dono de nada, nós fazemos parte disso. E eu acho que esses dois pensadores, Schopenhauer e Krenak, são duas mentes muito interessantes, mostrando uma realidade também muito objetiva e clara. Então, admiro muito os dois. E tive que chamar uma pessoa que tem, nesse tema, talvez seja uma grande voz a serviço desse tema, que é a Gadu, que é descendente, né? Então, assim, foi isso. Então, o Rumo do Fogo tem essa... Eu reitero mais uma vez a importância dos povos originários, e a gente precisa realmente acabar com essa... Acabar não, a gente precisa revalorizar a importância desses povos. Tem que marcar as terras deles. A gente tem um débito gigante perante esse povo, que na verdade, o Brasil não foi descoberto, cara. Eles já estavam aí. Toma um baque, dá um bote, toma um gole. Perde ponto, toma um tombo, perde o norte. Bate um saque, dá um toque, dá um soco, toma um corte. Perde o foco, bate a foto, bate um papo. E indo por outro caminho aí do Eita, queria te ver também sobre Deita e Dorme, com essa troca com o Arnaldo Antunes. O Arnaldo é um querido parceiro, não é a primeira vez, nós temos muitas canções, muitas não, mas temos canções suficientes e muito bem formatadas. É uma parceria de sucesso, eu e ele. As canções que a gente faz sempre tem uma exposição. E Arnaldo, cara, na minha visão, é um dos maiores compositores da minha geração. E eu não estou falando do poeta, porque o poeta extrapola o ambiente da música, né? E eu não estou falando também do artista plástico, que também extrapola o ambiente da música. Arnaldo é um fodão, cara. Então eu me orgulho muito de ser parceiro dele. Feito um cheiro que destrava uma lembrança boa. Tem coisa assim que não se ensina. A foto que tem cheiro de tão nítida ressoa. Tudo que a memória descortina. Seguindo, né, você trouxe a participação da Maria Gadu, e outra participação especialíssima é da Maria Bethânia, né, em Falta de Família. Queria te ouvir também como é que foi essa soma aí com a Bethânia para essa canção. O melhor de tudo foi a própria canção, porque é eu e o João, meu filho mais velho, sobre um estímulo do Bruno, que é o produtor do projeto todo, que chegou para o João e disse: preciso que você escreva uma letra para o velho, que eles me chamam assim, o velho. Aí uma letra para o velho, mas que seja objetivo, direto e tal. E o João pegou essa foto. É uma foto que é na verdade, é um grande clássico na família. Todos nós temos uma cópia dessa foto, que é minha mãe e meu pai, e mostrando esse matriarcado, ela e ele cercada de todos os netos. Todos que eles tiveram estão ali presentes. Então, inclusive, João e Bruno estão ali presentes. E Bernardo também, que fez assistente de direção do filme, que é o meu terceiro filho e o mais novo. Então, sobre esse estímulo, o João escreveu. Quando ele mandou para mim, foi meio psicofonia. A melodia saiu, eu a ler a letra, eu fiz um ajuste ou outro pelo número de sílabas, e uma palavra uma palavra ou outra que reforçava a intenção da letra e tal, mas foi quase uma psicofonia. A melodia surgiu a partir
do primeiro momento que eu vi a letra. Na hora que eu fiz, eu percebi a força da canção. Eu percebi a força do tema, a força e a importância daquela foto na minha formação. E aí, cara, tem uma coisa com a emoção isso aí. Aí, no mesmo momento, eu liguei para o meu parceiro João e para o Bruno e disse, cara, eu acho que eu vou chamar a maior intérprete que eu conheço para dividir comigo essas palavras e essas melodias, porque eu acredito que essa pessoa seja a maior intérprete que eu conheci em vida, cara. E já tinha intimidade suficiente, assim como eu tinha com a Gadu, para chegar e expor, disse, olha, eu queria muito que você cantasse isso comigo. E foi muito importante, porque gravamos de uma tacada só, entramos no estúdio, eu e ela, eu toquei para ela cantou para mim. Não tem clique, não tem overdubs, não tem nada. O que você ouve foi o que foi feito, com toda a carga emocional que essa deusa põe em tudo que faz. E eu fiquei muito orgulhoso de ter mais uma canção cantada por ela, e essa canção tendo toda essa afetividade, toda essa passionalidade por trás. Legal, que legal. Lenin, te ouvindo falar sobre o Eita, né? Você falou muito é um álbum que traz muito um momento individual teu e uma, né, dessa reexperimentação do palco e da música, e chama atenção também ao mesmo tempo como é um álbum muito formal, né? Você trouxe também a questão coletivo, né? Então ao mesmo tempo muito teu e também muito das trocas, né, que fizeram parte da tua trajetória. Perfeito, cara, é muito isso mesmo. E essa peculiaridade de cada canção ter um coletivo diferente, um núcleo diferente. Eu poder contar com um Vitor Araújo fazendo aquele piano forte, lindamente, sacou? O Henrique Albino arranjando lindamente, ter Carlos Malta, ter um universo de criadores musicais em cada uma das faixas, criando um coletivo especial para cada uma delas. Isso foi muito, muito bacana, reafirmar esse caminho de encontro a serviço da criação. E eu me orgulho muito disso, cara. Tem grandes gravações ali e reiterei mais uma vez a importância dessas pessoas na minha vida, na minha música. Legal. Lenine, foi um prazer conversar contigo. Parabéns pelo Eita. E estamos aqui em Porto Alegre te aguardando, então, para mais uma etapa dessa reexperimentação nos palcos. Bora! Eu espero vê-lo. Vou estar por lá, Lenine. Tá bom. Obrigadão. Um abraço. Obrigado, Ricardo. Um abraço, meu irmão. Tchau, tchau. Aquilo que arrebata e causa espanto, que a gente entende que transcende ao corriqueiro, que comove e move nosso entendimento, que ilumina a cena da realidade estreita. Aí eu disse, eita, que abre as asas da imaginação, que flutua à espera do tempo da interjeição, que nos instiga, inspira e espreita. Aí eu disse, eita, aquilo que abala e atropela o agora, que congela a hora e nos transforma, que arrebenta em gargalhadas e que revisa nossa visão e aceita. Aí eu disse, eita.